Bom dia, Shalom. Vamos iniciar mais um culto EBD ao vivo, para a honra e glória do Senhor. Hoje com o tema Amor Facilitador de Vidas. Vamos dar alguns segundinhos aí para a turma estar entrando e vamos estar iniciando mais um culto da nossa igreja, a Igreja Batista do Caminho das Árvores. Vamos estar passando a palavra Lucas 10, do 25 ao 28. Lucas 10, do 25 ao 28. Everton, meu querido, Patrícia, bem-vindo. Glória a Deus pelas suas vidas. Cadê Fabiane, Everton? Irmã Miralda, sempre presente. Glória a Deus, minha irmã. Daqui a pouco a Ezequiel está aí, né, minha irmã? Vamos lá. O tema de hoje, gente, para quem acabou de entrar, o amor facilitador de vidas. E a palavra que a gente vai iniciar, Lucas 10, do 25 ao 28. Glórias a Deus. Nós estamos dando só um tempinho aí para a turma entrando, mas bem rapidinho. Rapaz, minha irmã Marcele, já botei a palavra aí, viu? Só tô lhe esperando. Lucas 10, do 25 ao 28. Marcele com o nosso data show. Gente, vamos estar orando pra gente estar dando início a mais um culto EBD. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, por o Senhor ter permitido que a gente acordasse, pela oportunidade para estarmos com saúde, estarmos dispostos, Senhor. Nós sabemos quantas pessoas nesse momento, Pai, não têm oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, a nossa família, Senhor. Pai, abençoe nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Maílde, Senhor. Cada bispo e bispa desse ministério, cada pastor e pastora, Senhor. Em especial nossa pastora Jucimar, sua família, pastor Arlindo, sua família, Senhor. Cada presbítero, evangelista, diácono, obreiro, aspirante obreiro, levita, professor de EBD, cada oficial dessa igreja, ó Pai. Abençoe cada membro, cada pessoa que nos visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós repreendemos, Pai, tudo que for contrário a Ti, tudo que vier tentar, Senhor, atrapalhar a realização de mais esse culto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Lília, bem-vinda. Marcele, Lucas 10, 25 ao 28. Lucas 10, 25 ao 28. O tema de hoje, gente, é amor facilitador de vidas. Eu vou ser bem sincero para vocês, que quando eu recebi esse tema, eu tive uma certa dificuldade para aquilo que o Senhor queria me passar a respeito desse tema, amor facilitador de vidas. Se a gente olhar de uma forma geral, não é algo que a gente não consiga realmente falar a respeito, só que a gente lembra que o trabalho aqui nosso não é um trabalho de coach, não é um trabalho simplesmente de aula, é algo espiritual e tem que vir realmente uma palavra revelada do Senhor para a gente. E eu comecei realmente a buscar, comecei a pedir a Deus o que é que Ele tinha para falar para a gente a respeito desse tema. Né? A nossa igreja vem trabalhando alguns temas referentes ao amor, e esse amor facilitador de vidas. E o que é que o Senhor tinha para falar a respeito desse amor facilitador de vidas? E aí eu parti um pouco de um estudo para a gente entender algumas questões. Primeiro, a gente entender o que é facilitador, né? O que é facilitador? Porque a gente fala amor facilitador de vidas. Vamos primeiro entender o que é facilitador. E eu aí fui realmente num estudo, né? Fui na internet pesquisar a respeito do que seria facilitador. E eu peguei um pequeno conceito aqui de facilitador, que é o seguinte: o facilitador é uma pessoa que desempenha funções de orientador ou de instrutor numa atividade. Em alguns países, o termo é usado como sinônimo de professor ou mestre.
Trata-se de especialistas ou profissionais altamente preparados relativo ao tema abordado, que procura desenvolver o potencial dos assistentes ou da audiência. No trabalho em equipe, o facilitador é aquele que dirige o fluxo das discussões e é quem se encarrega de propiciar o diálogo dentro do respeito. Posto isso, a sua tarefa consiste em eliminar os obstáculos, resumir os diferentes pontos de vista e fomentar o espírito positivo e produtivo. Eu aí achei bem interessante para o contexto da gente de amor facilitador de vidas, que a gente se apegasse nesse final aqui. A sua tarefa, a tarefa do facilitador, consiste em eliminar obstáculos, resumir os diferentes pontos de vista e fomentar o espírito positivo e produtivo. E aí, apesar de ser algo que a gente acha que a gente sabe, eu resolvi dar uma olhadinha também no conceito de amor, né? E aí, obviamente, por ser algo extremamente amplo, a gente não acha um conceito, algo definido, né? É algo realmente muito abstrato e muito complexo, né? Só que vamos dizer assim, na linguagem cotidiana, o amor tende a ser associado diretamente ao amor romântico, que implica na relação passional entre duas pessoas. No entanto, o termo pode ser atribuído a outros tipos de relações, como o amor familiar, o amor platônico e outros sentimentos mais vastos, como, por exemplo, né, o amor a Deus ou amor à natureza. Em todos os casos, o amor representa um sentimento de grande afeto. Então, a gente partindo desse pressuposto, né, o conceito de amor, a gente sabe que é algo bem abstrato, bem complexo, então a gente não consegue conceituar de uma forma muito clara. E a gente tem o conceito de facilitador, né? Que aí a gente resolveu se apegar nesse conceito final aqui, que consiste em eliminar os obstáculos, resumir os diferentes pontos de vista e fomentar um espírito positivo e produtivo. Aí voltando ao tema, uma vez que a gente definiu o que seria facilitador, né? E aí a gente tem aquele conceito na nossa cabeça, mais ou menos, de o amor como algo que impulsiona, né? A gente costuma dizer que a pessoa, quando está amando, a pessoa tem uma sensação de que ela consegue fazer tudo, de que ela é capaz de tudo. Inclusive, quando a gente vai para uma área específica do esporte, por exemplo, a gente usa muito aquela questão da gente colocar amor naquilo que a gente faz, né? Tudo que você fizer, faça com amor, porque a gente entende que o amor tem esse poder, né, de realmente impulsionar as pessoas à realização de tarefas, à realização de coisas, né? O amor seria, nesse conceito, aí, uma força, né, que a gente tem. A gente costuma dizer que a pessoa que ama, né, é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa mais alegre. Quando a gente costuma dizer, você ficou até mais bonita, né, quando a pessoa está amando, principalmente se é aquele amor, vamos dizer, romântico, né, como a gente leu aqui atrás. A gente costuma dizer, como você está mais bonita, a pessoa, porque eu estou amando, eu estou apaixonado, vem muito desse conceito. É realmente o amor nesse ponto de vista, é entendido como algo que a gente consegue ser impulsionado à realização de coisas, né? E aí a gente parte daquele pressuposto também, que a gente tem que se amar primeiro, para a gente se valorizar primeiro, e aí vai. E aí vamos à Bíblia. E aí eu queria ler essa passagem que eu falei aí atrás para vocês abrirem, que está em Lucas 10, do 25 ao 28. Apenas lembrando, quem chegou depois, o nosso tema é amor facilitador de vidas. Só que como eu estava falando e a pastora entrou aí, seja muito bem-vinda, minha pastora. A pastora, ela sempre nos cobra, no bom sentido, que a palavra que a gente traz precisa ser muito mais do que um trabalho de coach, muito mais do que uma simples aula, precisa vir um pouco da palavra revelada. E eu realmente busquei isso nessa palavra, porque o amor facilitador de vida, se a gente for falar de uma forma bem simples, a gente vai dizer assim, uma vez que a gente ama, uma vez que a gente tem o sentimento de amor, a gente é impulsionado a realizar coisas. A nossa vida é facilitada a partir do momento que a gente tem esse sentimento de amor. Mas eu não queria falar somente disso. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais, eu queria que vocês realmente se aprofundassem um pouquinho mais nisso. Então vamos ler Lucas 10, do 25 ao 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Eu vou ler mais uma vez. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê e a lê. E aí o perito na lei respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse então Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Gente, a gente não pode esquecer, em nenhum momento da vida da gente, nossos princípios bíblicos. Nós, independente da posição que nós estejamos, independente daquilo que nós façamos no momento da vida da gente, se a gente é um estudante, se a gente é um profissional, em que área a gente atua profissionalmente, em que área, se a gente está na faculdade, seja lá o que for, acima de qualquer coisa, nós somos crentes em Deus, nós somos pessoas que acreditam em Deus, nós somos pessoas que seguimos o princípio bíblico. Dessa forma, a gente não pode desassociar nada na vida da gente dos princípios bíblicos. A gente não tem como desassociar nada na vida da gente do espiritual. E aí, quando vem um tema desse pra gente, o amor facilitador de vidas, é muito raso a gente pensar do ponto de vista espiritual que a gente está falando de uma vida terrena. Que quando a gente for falar em amor facilitador de vidas, a gente enxergar a vida como assim, eu vou amar os meus amigos, eu vou amar os meus inimigos, como a própria Bíblia diz, e eu vou ter a minha vida facilitada, e a gente achar que isso aqui seria simplesmente estar falando de uma vida terrena. Isso é bíblico. Realmente você precisa amar, você precisa realmente ter esse amor bíblico, né? Esse amor que a Bíblia fala, que com certeza a sua vida vai ser toda facilitada. Só que, gente, a gente, como eu estava falando, nós somos seres espirituais. Então não basta só isso. Desculpe, a gente não pode enxergar a vida somente como uma vida terrena, porque a gente, como seres espirituais, pessoas que pertencem ao reino de Deus, a gente sabe que existe algo muito maior do que essa vida terrena aqui. E aí eu estava falando com José hoje aqui de manhã em casa, que Deus me deu uma revelação muito legal, um paralelo muito legal a respeito dessa questão da nossa vida terrena, ou a nossa vida espiritual, perdoe, com um jogo de damas. E eu estava comentando há pouco isso aqui com o José. Eu fiz, José Vitor, um jogo de damas representa muito a relação espiritual que a gente tem, da guerra espiritual que a gente tem. A gente coloca ali, né, um adversário, e espiritualmente falando, a gente sabe que a guerra não é contra a pessoa, não é contra a carne, né? E aí a gente tem aqui o adversário das nossas vidas, e a gente tem a gente aqui à frente fazendo uma batalha espiritual. E nesse momento dessa batalha espiritual nós temos as pedras. E aquela briga ali, dentro do jogo da dama, é uma briga constante. Foi como o José bem falou aqui, se você ficar parado, você é comido. Ou você pode até ser a pedra lá da quina, onde aquela pedra lá da quina que fica lá esquecida, que não pode ser movimentada porque ela está presa, ela simplesmente não vai ter função dentro daquele contexto do jogo, ela está presa. E aí a gente tem que fugir de ser essa pedra lá da quina, aquela pedra presa. E o mais interessante do jogo da dama, que é como já foi dito, quem fica parado é comido. Né? Ao mesmo tempo que você tem que fugir de ser comido, do mesmo jeito que você tem que fugir de ser comido pelo inimigo, você tem que buscar comer as pedras do seu inimigo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que assim como é na vida da gente, na guerra espiritual da gente, cada pedra que a gente perde, no jogo de dama, a gente tem a oportunidade de recuperar. Então, cada vida que a gente perde, a gente ainda tem uma oportunidade de ir até o final do jogo ali recuperar. Então, a gente não pode esquecer aquelas pedras que foram perdidas. E o mais legal no jogo da dama é que quando você chega lá no fim no lado oposto do tabuleiro, que você alcança aquele seu objetivo, que você recupera aquela pedra, e fazendo esse paralelo, você recupera aquela vida que havia sido perdida,
ela se junta a uma outra pedra e elas duas ficam mais fortes, mais poderosas e tem um poder muito maior de comer, de ganhar a pedra ali do inimigo. Então, fazendo um paralelo com a Bíblia, você tem a oportunidade de você resgatar esse irmão que havia sido perdido, vamos chamar assim, e ele juntamente, naquele momento que ele sofre aquele resgate, ele se torna uma pedra muito mais forte para aquela batalha maior que é do contexto do jogo. Então a gente pode fazer esse paralelo da nossa vida espiritual com o jogo da dama. E aí, gente, a gente não pode desassociar como seres espirituais, eu repito. A gente não pode desassociar como seres espirituais. A gente não pode ler um tema como esse, amor facilitador de vidas, e entender que o Senhor está querendo simplesmente falar da nossa vida terrena. Que simplesmente ele está falando que a partir do amor a gente vai ter uma casa maravilhosa, que a gente vai ter bens, que a gente vai construir coisas, que nós somos seres espirituais, gente. E com certeza Deus está querendo falar muito mais do que isso aqui. E aí é nessa visão do muito mais do que isso daqui que eu queria estar abordando juntamente com vocês. Vamos abrir em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Hoje a turma está um pouco dispersa, que é Dia dos Pastores, e as pessoas não conseguem se conter com a presença da pastora na live. E aí, parabéns, parabéns, parabéns. Só que eu só queria lembrar, a gente está no meio de uma pregação. Então é legal os parabéns, mas vamos tentar também se focar um pouquinho na palavra, que é importante, que nesse momento Deus está falando com a gente. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Lembrando que o tema da pregação de hoje é amor facilitador de vidas. E aí, como eu já falei para quem chegou depois, eu não queria abordar, o Senhor não me deu uma abordagem rasa referente a isso. Eu não quero abordar aqui a vida terrena, eu não quero simplesmente abordar aqui, não foi esse o caminho que Deus me deu, de o amor como facilitador de vidas, onde você ama seu irmão, isso faz parte, isso é bíblico, e você tem a sua vida facilitada de forma terrena. Eu queria dar uma abordagem um pouco mais ampla, como seres espirituais que nós somos, que nós não podemos entender vida como simplesmente essa vida terrena, existe algo muito maior nisso daí. Então vamos ler 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Dando continuidade nisso, vamos ler mais um trecho complementando isso que a gente acabou de ler agora. Marcos 12, do 30 ao 31. Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E não existe mandamento maior que estes. E eu vou complementar, Mateus 5, 44. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gente, primeiro a gente deu uma certa conceituada, se a gente pode chamar assim, no que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois que a gente define o que é o amor, que a gente consegue entender o que é o amor, veio um mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o Senhor complementa:
Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Gente, a gente já falou aqui, amar não é simplesmente um verbo, amar é uma atitude. Amar é algo que é construído dia a dia. Amar é comportamento. Como você se comporta que te leva a demonstrar ou não o amor que você tem. A gente estava participando de uma reunião esses dias e aí a gente estava falando exatamente desse tema amor porque estava muito relacionado ao Dia dos Namorados. E é engraçado como existe nessa época do Dia dos Namorados um boom de mensagens de redes sociais, né? O que eu não sou contra, tá? Eu acho muito legal, eu acho que é uma forma de você dizer que você ama realmente. Só que infelizmente a gente sabe que existe muitas pessoas que passam o ano todo totalmente fora do foco do que é o amor, totalmente disperso do que é o amor, totalmente a parte das atitudes, né? Não sendo nada disso do que a gente leu aqui em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, e quando chega especificamente na data dos namorados, aí vem uma enxurrada de mensagens. E aí, gente, como eu falei, eu não sou contra, eu estava falando isso no grupo, mas não é simplesmente essa mensagem que vai fazer a diferença para a vida de ninguém. Se você não é uma pessoa que durante o ano todo demonstra amor, se você não é uma pessoa que durante o ano todo você ama, não adianta numa data, num 12 de junho, você dizer que você ama, que não vai fazer muita diferença não, gente. Amor são atitudes, amor é comportamento. E quando a gente está falando aqui de facilitador de vidas, eu queria lembrar aquilo que a gente leu lá na primeira passagem, lá em Lucas, do 25 ao 28, que a pergunta que o perito na lei levantou foi o seguinte: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele não foi o que eu preciso fazer para ser próspero, não foi o que eu preciso fazer para ser um grande homem da lei, não foi o que eu preciso fazer para ter conhecimento, não foi o que eu preciso fazer para ser amado, foi o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E é nesse ponto que Deus quer falar com a gente. O amor facilitador de vidas, espiritualmente, como seres espirituais que nós somos, vamos encarar como o seguinte: vida como vida eterna, vida como propósito de Deus. O Senhor deu seu filho, seu único filho, para que nós tivéssemos vida eterna. Eu costumo dizer isso aqui, e eu gosto de repetir muito para não ser mal interpretado. O Senhor deu seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Ah, Jorge, a Bíblia promete um monte de coisa terrena. A Bíblia promete que a pessoa vai ser próspera. A Bíblia promete que a pessoa que dizima, que recebe X vezes mais. Existem todas essas promessas, mas o que eu venho mais uma vez falar é o seguinte: o foco, o objetivo, a meta, a busca tem que ser pela vida eterna. Foi como esse perito na lei levantou aqui. Ah, Jorge, ele estava querendo confrontar o Senhor Jesus. Eu estou querendo me focar. Qual foi a pergunta dele? A pergunta dele foi: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí eu vou voltar à resposta que o Senhor deu através da resposta dele. O que está escrito na lei? Como você lê? E aí ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí respondeu Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Esse é o amor facilitador de vidas. E como seres espirituais, como seres pertencentes ao reino de Deus, vida da nossa concepção não é a vida terrena somente, é a vida espiritual, é a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, se você quer ter esse entendimento de um amor facilitador como vida, segue isso que está dizendo a palavra em Lucas 25 ao 28. Ame, ame, ame o seu Deus, mas não é simplesmente ame o seu Deus da boca para fora, é de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E aí ele completa: e ame o seu próximo como a si mesmo. O pastor Arlindo fez um paralelo muito legal esses dias aqui, ele, para a gente nunca esquecer,
que quando tem essa passagem que diz ame de todo o seu coração, alma, força e entendimento, a gente pode resumir com a sigla CAFÉ. Quem gosta de café não vai esquecer nunca. Coração, alma, força, entendimento. Esse é o amor facilitador de vidas. E aí a gente foi na definição do que é amor. E aí, gente, mas como amar? Amar é algo muito complexo, algo muito abstrato. Como a gente amar? O Senhor também nos responde através de 1 Coríntios 13, dos 4 a 7. O amor é paciente, ou seja, tenha paciência. O amor é bondoso, ou seja, seja bondoso. O amor não inveja, não seja invejoso. O amor não se glorifica, não se vangloria. Faça isso. O amor não se orgulha. Faça isso. Não maltrata. Não maltrate, não procura os seus interesses. E aí a gente está falando aqui agora, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o caminho da vida eterna. Este é o amor facilitador de vida. E como seres espirituais, vida para a gente, para o crente, para a pessoa que acredita em Deus, é a vida eterna. Isso aqui que nós vivemos hoje é uma passagem, é uma etapa. E aí vamos fazer aquele paralelo que eu falei com o jogo da dama. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós temos um propósito. Alguém orou por você, você aceitou a Jesus. E a partir daquele momento você é aquela peça da dama que você foi resgatada. Que você junto com aquela peça que ele resgatou, vocês dois formam uma peça mais forte, mais poderosa para resgatar novas vidas. Isso é a vida terrena. Os nossos objetivos aqui tem que ir um só, que é Deus. Ah, Jorge, mas eu repito aqui toda vez isso. A Bíblia promete prosperidade, a Bíblia pede que o foco seja em Deus. A Bíblia fala muito claramente. Os animais estão lá, não estão preocupados com o que tem que comer, Deus alimenta. Os pássaros estão lá, pássaros cantam lindo, se vestem lindamente, sem se preocupar com tudo com isso. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando o seu foco está nele, relaxe, que o resto vem por consequência. Mas não é você chegar e dizer assim, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que eu vou ficar tranquilo e que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então aquele carro importado de 300 mil reais que eu tanto desejo, na hora que eu ficar quietinho trabalhando para Deus, Ele vai me dar. Isso é barganha. Isso é barganha. Não é isso que Deus está prometendo na palavra dele. Ele está dizendo que você relaxe, que você fique tranquilo, que Ele sabe das suas necessidades. Das suas necessidades. Se você necessita ter um carro de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil, Ele vai lhe dar, se isso for na concepção dele, no entendimento dele, uma necessidade para você. Se na necessidade dele, na concepção dele, Ele é perfeito, Ele sabe de tudo, Ele entender que você vai ter um carro de 20, você vai ter um carro de 20, um carro de 10, um carro de 10. Se Ele entender que nesse momento da sua vida você vai andar de ônibus, você vai andar de ônibus. O que seu foco tem que estar naquilo que Ele tem para você aqui, agora. Nós somos, repito, aquele paralelo, nós somos um jogo de dama aqui na terra. Nós estamos aqui para vencer o inimigo. Nós não podemos ficar parados, nós temos que estar nos mexendo o tempo todo, seja nos defendendo, seja fugindo do mal, certo? Seja a gente avançando para resgatar aquele irmão, aquela pedra que foi perdida, para junto com aquele irmão, aquela pedra perdida, nós resgatarmos mais gente, nós podemos vencer esse jogo. Nós temos um papel aqui na terra. O nosso papel aqui na terra é ganhar vidas para o Senhor. Esse é o nosso papel aqui na terra. Se você viver no luxo, viver na riqueza, viver empoderado e você não consegue resgatar a vida, se a sua própria vida não está resgatada, a sua vida não serve de nada. Isso que é importante. Vamos parar de enxergar facilitador de vidas como vida terrena. Ah, o amor facilitador de vidas. Então eu vou amar e eu vou ter uma vida fácil aqui na terra. Não é isso que Deus está falando. Deus é espiritual. Deus está falando de vida eterna. Quando você ama, e aí a gente deu características de amor,
você consegue alcançar, como a gente leu lá em Lucas, você consegue alcançar a vida eterna. É isso mesmo, Patrícia, tem que se importar com os outros, mas se importar com os outros é muito mais do que simplesmente dizer eu amo meu irmão. É você fazer pelo seu irmão e é você fazer com o propósito, eu preciso resgatar o meu irmão, eu preciso resgatar essa vida. Você, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente jejuma, a gente realmente busca, muitas vezes daquele que está próximo. Se a gente tem um pai, uma mãe, se a gente tem um marido, uma esposa, um filho, uma filha que não está nos caminhos do Senhor, a gente se busca, a gente se desespera, a gente jejua, a gente faz, mas a gente precisa ter essa mesma busca, a gente precisa ter essa mesma gana, essa mesma vontade de resgate por todo mundo. Por todo mundo. A gente precisa realmente entender que nós pertencemos a um mundo e que nós temos um objetivo nesse mundo. E o objetivo nesse mundo não dá para cada um pensar simplesmente na sua casa. É na sua casa também. É na sua casa também. Mas a gente precisa pensar de algo muito amplo. Quando o Senhor fala, ele fala de uma forma ampla. Ele fala que é para a gente ir para o mundo todo. Ah, Jorge, mas eu não tenho como sair. Se eu começar na minha casa, eu já estou fazendo uma parte. Sim, comece na sua casa, mas se você está no seu trabalho, é como estou falando, nós somos crentes 24 horas por dia. Nós somos seres espirituais 24 horas por dia. Nós pertencemos ao reino de Deus 24 horas por dia. Seja no nosso colégio, seja na nossa faculdade, seja no nosso emprego, seja no mercadinho que a gente vai comprar pão. Nós somos seres espirituais. Eu já vi a pastora falar que ela não consegue deixar de ser pastora aonde ela está. Ela é primeiro pastora, depois ela é arquiteta. Eu preciso ser primeiro crente, primeiro temente a Deus, depois eu ser administrador. Eu preciso ser primeiro aquilo que eu sou no reino de Deus e depois ser aquilo que eu sou no mundo terreno. Porque eu preciso fazer a diferença. É isso que é o amor facilitador de vidas. E aí, dando continuidade aqui, a gente leu, eu vou relembrar, a gente abriu aqui com Lucas, onde aquela passagem que a gente leu que fala a respeito do perito da lei que pergunta ao Senhor o que é que deve ser feito para herdar a vida eterna. E aí a passagem bem conhecida que ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aí que o Senhor Jesus responde para ele, faça isso e viverá. A gente está falando de vida eterna. Depois a gente leu aqui uma passagem de 1 Coríntios 13, do 4 a 7, que fala do amor, aquela passagem bastante conhecida, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, etc, etc. Depois a gente leu Marcos 12, 30 a 31, que fala... o primeiro mandamento, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, tal. E o segundo ame o seu próximo como a si mesmo. E aí a gente complementou lendo Mateus 5,44. Que aí vem a parte que muitas vezes não é boa de ouvir. Que é aquela, ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. E aí, o Senhor fala ame. Ame até os seus inimigos, ame. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Alguém aqui já se perguntou, mas por quê? Por que essa necessidade de amar? Por que a gente precisa amar? Em algum momento da vida da gente, a gente já se perguntou por que a gente precisa amar? Por que o Senhor fala tanto que é importante amar? Né? E eu não quero resposta rasa. Amar porque Deus é amor. Não, eu quero uma resposta profunda, eu quero uma conversa com Deus. Por que amar? E a própria Bíblia responde. Vamos a 1 João 4, do 16 ao 18. 1 João 4, do 16 ao 18. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Que se a gente fizer qualquer tipo de pergunta ao Senhor, a Bíblia tem resposta. E eu acho que muitas vezes um culto desse é extremamente importante, que a gente precisa muitas vezes de um culto desse para a gente conseguir abrir a nossa cabeça e pensar coisas que até aquele momento a gente não tinha pensado.
A gente vê a Bíblia falando o tempo todo de amar, de amar, de amar, de amar. Talvez se eu estivesse agora na igreja física e fizesse essa pergunta, eu acho que algumas pessoas iriam me responder, porque Deus é amor. Mas aí vamos fazer essa pergunta de uma forma mais profunda, gente. Por que a Bíblia fala tanto que a gente precisa amar? E aí vamos buscar uma resposta na própria Bíblia. 1 João 4, do 16 ao 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu vou repetir esse trecho. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Agora vem o trecho que eu queria chamar a atenção. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, vamos entender essa palavra. 1 João 4, 16 ao 18. 1 João 4, 16 ao 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ponto. Você quer permanecer em Deus, permaneça no amor. E Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Olhe o que vem agora. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Gente, essa passagem está falando de expulsar o medo, porque o medo supõe castigo. E essa passagem está falando que precisamos amar, precisamos estar em Deus, para que... Só um momentinho. 1 João 3. Perdão, a turma está me corrigindo aqui, é 3. Perdão, eu anotei errado. Perdão, o pastor Arlindo corrigiu aí também. Jussiara é 3. Me perdoe, gente. Na hora da anotação aqui veio errado. Eu estava lendo, realmente não prestei atenção. É porque o próximo trecho aqui, me perdoe. Então vamos lá. 1 João 3, 16 a 18. Voltando. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Gente, quando a gente fala no dia do juízo tenhamos confiança, eu vou traduzir para vocês o que é que essa passagem está dizendo. Quando você ama, quando você permanece em Deus e Deus permanece em você, você fica tranquilo para o dia do juízo. Isso quem está falando é a Bíblia. Muitas vezes a gente está na igreja física e aí tem aquela questão: quem vai ser salvo aqui? Aí todo mundo, eu. E aí em alguns momentos a gente está naquele momento de euforia. E aí quando a euforia passa, a gente pode se perguntar: será que eu realmente vou ser salvo? Será que eu realmente vou ser arrebatado? Será que realmente eu vou ter a vida eterna? E aí essa palavra nos diz muito claramente: esse medo, esse temor que a gente tem uma justificativa muito clara, gente. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Se você permanece em Deus, você vai fazer as coisas certas. Se você permanece em Deus, não existe pecado. Se você permanece em Deus, só existe santidade. Ok? Por isso que é importante você amar. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. A minha pergunta no início foi: por que a gente precisa amar tanto? E aí vem a primeira questão: aquele que ama permanece em Deus. E desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, se você está com dúvida, se você está com temor, se você ainda não sabe se você vai ser salvo ou não, se você está com medo do dia do juízo, está lhe faltando amor. Está lhe faltando esse sentimento de amor.
Ah, Jorge, mas isso é muito amplo, é o que está escrito na Bíblia. Se você ama, Deus permanece em você. Se Deus permanece em você, não tem espaço para falha, não tem espaço para pecado, não tem espaço... Ah, mas a gente erra, a gente é falho, ok. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então, no momento que a gente se arrepende daquele pecado, no momento que a gente busca não cometer mais aquele pecado, no momento que a gente busca essa comunhão com Deus, a gente está livre de toda a culpa. Isso é algo de dentro para fora, isso é algo que vem de dentro. Quando você permanece em Deus, você tem a certeza da vida eterna. É o que o Senhor está dizendo aqui. Nesse mundo, somos como Ele. Nesse mundo, somos como Ele. Nesse mundo, nós cometemos falha. Nesse mundo, nós temos medo. Mas a gente precisa permanecer com Deus para que esse medo não exista mais. Aquele que permanece em Deus tem a certeza da vida eterna. Então, quando a gente estiver na igreja física, alguém perguntar aqui quem quer ou quem vai ser salvo, a gente vai levantar a mão e vai dizer assim, eu! Porque a gente tem a plena certeza disso, porque a gente permanece nele. Nós precisamos ter a plena certeza disso. E nós temos como ter a plena certeza disso, e isso está sendo explicado aqui. Se a gente for ler esse trecho, voltar um pouquinho mais, e aí eu não vou ler aqui para não tomar mais tempo, é 1 João 3, leiam a partir do 7 e estendo até o 21, que fala, eu vou de uma forma muito rápida aqui, muito sucinta. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não conhece a salvação, não tem jeito. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ele está dizendo o seguinte, olhe como Deus nos amou. Ele enviou o seu Filho, mas enviou para quê? Para que a gente tenha vida eterna, para que vivamos. Foi para isso que ele enviou o seu Filho. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque ele nos amou. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nos é perfeito o seu amor, perdão. E aí tem um trecho que diz o seguinte, aqui esse trecho ele fala de medo e tormenta. Gente, medo e tormenta, não vamos dizer medo e tormenta para enfrentar o mundo, não é isso que ele está falando não, vamos ser profundos, vamos sair do raso. Ele está falando aqui, medo e tormenta, de enfrentar o dia do juízo final. O que ele está dizendo é o seguinte, se você está em Deus, acalma o seu coração. Se você está em Deus, fica tranquilo para o dia do juízo. O que está lhe faltando, se você não tem essa plena certeza do dia do juízo, é essa sua comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus nós só temos através do amor. Por isso que Deus fala o tempo todo. Por isso que Deus repete o tempo todo a necessidade do amar. Se a gente ama, a gente está em comunhão com Deus. Se a gente está em comunhão com Deus, a gente faz as coisas certas. Se a gente faz as coisas certas, a gente não tem que temer. Eu costumo dizer o seguinte, a paralela está cheia de radar de velocidade. Para aqueles que andam dentro do limite de velocidade, vai temer o radar que está na paralela? Aí as pessoas costumam botar nas redes sociais, botar um radar escondido no viaduto não sei o que fica na região da avenida não sei o que. Olhe, cuidado, gente. Quando você entra uma avenida tem um seu limite de velocidade. Se você anda correto no seu limite de velocidade, tanto faz para você se tem radar ou não. O radar existe para pegar quem está acima da velocidade. Se você anda na velocidade, que diferença faz? A paralela é para você andar 80 km por hora. Se você anda 80 km por hora na paralela, de ponta a ponta, tanto faz se tem radar, se não tem radar, se o radar está escondido, se o radar não está escondido. Então, se você anda com Deus, se você conhece a Deus, se você é temente a Deus, se você anda no caminho do Senhor, você não vai temer o dia do juízo, gente. Você não vai temer a salvação, você não vai ter dúvida quanto à salvação. Façam esse paralelo que é fácil de você entender.
E tudo isso, né, essa questão tem um propósito muito maior. Gente, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, tudo que é colocado, todas as dificuldades, tudo que a gente enfrenta, a luta com aquele casal que está brigando, querendo se separar, aquela pessoa viciada, ou seja lá o que for a situação, tem um propósito, é salvação. Quando eu estou falando de problemas de outros, Deus está te colocando ali para você buscar a salvação daquele outro. Gente, Deus ele é muito claro, e eu repito sempre isso. Isso é uma das passagens que eu mais leio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho dizendo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Arlindo fez uma colocação aqui, eu vou voltar aqui. Radar é a lei. Quem anda no amor não precisa de lei. Perfeito, Pastor Arlindo, é exatamente isso. É perfeito. Perfeito, radar é lei. O dia do juízo assusta quem não está andando dentro do amor de Deus. Quem não está andando com comunhão de Deus se assusta. O radar assusta para quem anda acima da velocidade, para quem anda infringindo a lei. O juízo, o dia do juízo assusta para quem anda infringindo a lei. Se você não está infringindo a lei, o dia do juízo vai passar tranquilo para você. Amém? Glórias a Deus, pastor. E voltando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele sacrifício, aquele momento que muitas vezes a gente vê em filme, aquele momento que muitas vezes nos choca quando a gente lê a Bíblia, aquele sofrimento todo que, gente, foi algo desumano que aconteceu com Jesus ali. Tudo aquilo teve um único propósito, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Foi só para isso. Não foi para que a gente tivesse mais nada. Eu não quero aqui levantar polêmica, eu não quero aqui falar de outras coisas. Eu quero falar o que a Bíblia está falando. Tudo aquilo que Jesus passou naquele momento, naquela cruz, e que Deus Pai mandou ele, enviou ele para que ele passasse, foi para a vida eterna. Qualquer coisa diferente disso está discordando do que está escrito aqui, eu só estou lendo o que está escrito aqui. Amém? Mas o que tudo isso, tudo que a gente falou até agora, tem a ver com o tema da pregação propriamente dito, né? Vamos lembrar o tema da pregação: amor facilitador de vida. E eu vou dizer tudo isso tem a ver com o que a gente falou até aqui agora. João 11, 25, 26. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. João 11, 25, 26, Gálatas 2, 20 e Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Salmos 119, 93. Salmos 119, 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. E aí, para a gente finalizar, a gente vai voltar à passagem primeira que a gente leu. Só um momentinho, gente.
A gente vai voltar à passagem primeira que a gente leu, que está em Lucas 10, 25 ao 28. A gente já vai finalizando, vamos fechar ali nessa passagem novamente. Lucas 10, 25 ao 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então o perito na lei respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O tema dessa pregação é amor facilitador de vidas. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós pertencemos a um mundo terreno, mas pertencemos também a um mundo espiritual. E pertencemos ao reino de Deus. Somos corpo de Cristo aqui na terra. Nós não podemos entender esse tema, amor facilitador de vidas, como um amor somente para facilitar nossa vida aqui na terra. Facilitar nossa vida aqui na terra está muito diretamente ligado à impressão de ter vida fácil. O Senhor não prometeu vida fácil. O Senhor prometeu que nós teríamos dificuldade, para que nós ficássemos tranquilos, porque Ele já tinha vencido o mundo e que nós iríamos vencer o mundo com Ele. Quando aquele povo mais profundo, a gente tem que se aprofundar um pouco mais. E a gente tem que entender que vida aqui nesse momento seja vida eterna. E que o amar, como a gente leu durante todo esse período aqui, o amar não só facilita, como é o caminho para a vida eterna. E essa passagem fala de forma muito clara. A pergunta foi: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? A gente precisa desassociar o fazer bem aqui aos ganhos aqui. A gente precisa desassociar o dar para receber terreno. A gente tem que entender o dar para receber a vida eterna. A gente tem que entender o dar para receber, mas é receber aquele galardão que é muito maior. O Senhor promete na palavra dele que lá vai ser muito melhor do que a gente consiga imaginar aqui. Então a gente precisa desassociar, porque muitas vezes a gente fica esperando esse retorno aqui. E aí a gente vê pessoas na própria Bíblia que viveram a vida com dificuldade o tempo todo. A gente vê Paulo sofrendo, mas Paulo teve vida eterna. Ah, Jorge, você está dizendo que eu tenho que me contentar com minha vida de sofrimento aqui. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu foco, que a sua busca tem que ser por vida eterna. Deus promete na palavra dele que os demais, todo o resto será acrescentado. Então, amor facilitador de vida é esse amor que a gente precisa ter aqui, essa comunhão com Deus que a gente precisa ter aqui, para que a gente venha alcançar aquilo que é o maior que Ele pode nos dar, que é a vida eterna. Nada do que Ele possa nos dar aqui chega aos pés do que Ele tem para nos dar lá. Então é muito pequeno da nossa parte a gente ficar esperando retornos aqui. É muito pequeno da nossa parte a gente ficar achando que se aquele tão esperado emprego não veio porque o Senhor não nos ama. Aquele tão esperado carro não veio é porque o Senhor não nos ama, é porque o Senhor não está nos agraciando. Gente, o que Ele tem pra gente é muito maior, tudo
onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração, né? Está no dinheiro, ele sabe, ele enxerga, ele é um ser perfeito. Não faça barganha com ele. Entenda que tudo que você faz aqui, faça buscando a vida eterna, não somente sua, mas de todos que estão em sua volta. Entre nesse jogo de dama que a gente fez o paralelo, entendendo, não pare. Se você parar, você vai ser comido. Avance, chegue do outro lado, resgata aquela pedra que foi comida pelo inimigo e juntos sejam mais fortes e vamos, girar, vamos batalhar em nome do Senhor Jesus. Foco, foco, foco. É o Senhor que está falando. Quando vocês tiverem alguma dúvida, leiam Lucas 10, do 25 ao 28. O Senhor está falando. Esse é o caminho da vida eterna. Foco. O Senhor Deus deu o seu único Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Foi para isso todo o sacrifício de Deus ali na cruz. Foi para isso, foi para a vida eterna. Isso precisa ser o foco da gente. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uns avisos aqui rapidinho. Hoje de noite nós estaremos no nosso culto evangelístico, tá? Hoje é dia de Santa Ceia. Por uma questão de comunhão, por uma questão de respeito, por uma questão de subordinação, por uma questão de amor, tá? Nesse momento de Santa Ceia, a Igreja Batista de Portão, através da nossa pastora Jucimar, escolheu que nós vamos acompanhar a Santa Ceia através da nossa sede. Então nós vamos assistir o culto através da nossa sede, através do YouTube lá da IBCA sede. Assim que acabar lá, a gente não vai colocar um horário aqui para a gente acabar falhando na questão de horário. Assim que acabar lá, nós vamos entrar aqui ao vivo através do Instagram da nossa igreja. A palavra vinda do céu, não tenho a menor dúvida, pelo nosso levita Nala Neto, sempre uma bênção, sempre sendo muito bem usado por Deus. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Então assim, Santa Ceia hoje, se preparem, bote o seu copozinho de suco de uva, seu pedacinho de pão, entregue ao Senhor, consagre ao Senhor, acompanhe a Santa Ceia lá. Com certeza o Bispo Átila Júnior, quem estiver lá ministrando a Santa Ceia, vai estar abençoando, você com sua família vai estar ministrando na Santa Ceia, sendo ali, claro, dirigido pela pessoa responsável lá da sede que vai estar ministrando na Santa Ceia. Assim que acabar lá, se conecta no Instagram da nossa igreja, que nós vamos estar recebendo uma palavra vinda dos céus. Apenas lembrando, quarta-feira, culto da família, 19h30, quinta-feira, 1º e 3º, culto das mulheres, quinta-feira, quinta-feira, culto dos homens, sempre 19h30, sábado, culto dos jovens. Esse sábado nós vamos ter, dando continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo sobre sacerdócio, com o obreiro Nelson lá da sede, uma pessoa extremamente abençoada. Então estejam presentes. Nós estamos com a campanha O Amor que Alimenta nas quartas-feiras, então não percam. O amor que alimenta, a gente está falando de amor, então que o Senhor continue nos abençoando, abençoando cada um presente. Em nome do Senhor Jesus, que nós temos um resto de dia abençoado na presença dEle e vamos buscar comunhão com Ele, vamos buscar o amor de Deus, vamos buscar andar assim alinhado com Deus, para que aquele objetivo maior dEle, que está escrito em João, lá, o Senhor deu o seu Filho para que, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é o objetivo, esse é o amor que facilita vidas eternas. Vamos buscar, vamos amar, vamos acolher, vamos fazer com um propósito: agradar o coração de Deus, ganhar vidas, que esse é o propósito de Deus. Glória a Deus pela vida de cada um, aqueles que entraram, que eu não tive a oportunidade de falar. Muito obrigado pela presença, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. E hoje, dia do pastor e da pastora, o meu super beijo à pastora Jucimar, o meu super beijo ao pastor Arlindo. Vocês moram nos nossos corações, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Muito obrigado pela vida de vocês.